saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com os irmãos neste domingo para juntos louvarmos a Deus, glorificarmos o nome do Senhor e meditarmos em sua bendita palavra. Para darmos início à nossa escola bíblica dominical, eu os convido, por gentileza, a fecharem seus olhos comigo para adorarmos ao Senhor em oração. Querido Deus, amado Pai, nós te bendizemos, Senhor, agradecemos o privilégio, Pai, de estarmos em Tua presença. E rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha conduzir cada ato desta escola bíblica dominical. Conduze, Senhor, os nossos corações em adoração a Ti, em honra ao Teu nome. Ajuda-nos a meditar, ó Pai, em Tua palavra. Assim rogamos e assim agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, vamos juntos adorar o Senhor com um hino de nossa harpa cristã, com um hino congregacional. Marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, 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 despertai, 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 e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, por Jesus sabemos sempre te vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos sim da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz, vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a
salvar. Assim vamos trabalhar. Só a igreja. Despertai e cantai, sim, cantai. O Senhor não tardará. Despachamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre feliz, vai com ele descansar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim, cantai. O Senhor não tardará. Despachamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ele feliz, vai com ele descansar. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, continuemos em adoração, em louvor ao nosso Deus, agora mediante os nossos dízimos e as nossas ofertas. Adoremos ao Senhor, meditando na palavra dele em Malaquias, capítulo 3, versículos 10 e 11, que nos diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, as contas da igreja estão em sua tela e você pode, com o coração grato, ofertar ao Senhor o seu dízimo, entregar ao Senhor a sua oferta. Quando te faltar a voz para poder orar, saiba que existe alguém que por ti está a clamar. Quando te faltarem forças para poder caminhar, saiba que existe alguém que te ajuda. Espírito Santo, Espírito Santo, és meu amigo fiel. Espírito Santo, Espírito Santo, leva meu clamor até
fraquezas, é o teu fiel amigo. Não te esquece, não te deixa, sempre estará contigo. Quando a solidão aperta e sozinho você chora, Ele está sempre por perto, Ele não te ignora. Aleluia! Glórias a Deus. Queridos, queridas, façamos juntos uma oração em agradecimento ao Senhor pela oportunidade que temos de contribuir para a sua obra. Querido Deus, amado Pai, somos gratos, Senhor, a Ti, pelo privilégio, pela honra de poder, Senhor, contribuir com o Teu reino na terra. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem nos concede a oportunidade de fazê-lo. Ó Pai, sim, porque tudo que temos vem de Ti. Sim, Senhor, somos gratos. E rogamos ainda a Ti, Senhor, que a Tua boa mão continue estendida, ó Deus, sobre os Teus servos, as Tuas servas, para prosperar, Senhor, cada vez mais a vida dos Teus filhos. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a nossa aula de hoje, a aula de número 4 do nosso trimestre, tem por título Elias e os profetas de Azerá e Baal. Nós vimos na aula anterior com o evangelista José Orlando a respeito do rei Acabe e o profeta Elias. E hoje, na nossa aula, nós veremos a respeito de Elias e os profetas de Azerá e Baal. Ainda no contexto de Acabe, de sua esposa Jezabel. Muito bem, a nossa leitura bíblica de hoje se encontra em 1 Reis 18, de 22 a 24, 26, 29, 30, 38 e 39. E também em 1 Reis 19, versículos de 8 a 14. Leiamos juntos. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção nenhuma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo,
caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Muito bem. O nosso texto áureo: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. A nossa verdade prática: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos juntos prosseguir na leitura da nossa revista com a introdução. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Elias apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Nesta lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel. Elias orava de modo simples, mas cheio de confiança. E como, apesar de tudo que fez, expôs sua humanidade ao cair no desânimo. Elias foi um grande profeta. Tanto que, no episódio da transfiguração do Senhor Jesus, no Monte Tabor, Elias aparece como representante dos profetas. Moisés representava a lei, Elias representava os profetas. João Batista veio na força, no poder de Elias. O Senhor Jesus se referiu a João Batista assim, como o Elias que havia de vir. Elias foi um homem que conheceu a Deus, foi um homem que foi usado poderosamente pelo Senhor. No entanto, era homem sujeito às mesmas paixões que nós, como nos diz a carta de Tiago. E hoje nós vamos estudar, na nossa quarta aula, um episódio que marca de forma
bastante clara o quanto Elias foi um homem abençoado, ungido, usado por Deus, e ao mesmo tempo, como um homem, ainda que usado, ungido por Deus, também tem as suas falhas, as suas dificuldades, os seus limites, e deve sim e sempre depender do seu Deus e Senhor. Amém, queridos? Muito bem. O nosso tópico 1 é o desafio no Monte Carmelo. O desafio no Monte Carmelo. E o primeiro item, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe, Elias viu-se na condição de lançar um grande desafio. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder com fogo, esse será Deus. O profeta foi levado a isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. E a pergunta que ele havia lançado para os representantes das 10 tribos do norte que haviam sido convocados pelo rei Acabe a pedido de Elias, convocados ao Monte Carmelo, a pergunta que o profeta Elias havia feito a esses representantes, aos profetas, é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Como o povo não deu resposta, Elias, então, direcionado pelo Senhor, lançou o desafio. O desafio ao qual fizemos referência na leitura de classe. Meus irmãos, Elias estava sob a direção do Senhor. Por isso, agiu de forma tão firme, de forma tão forte, desafiou o rei Acabe, porque anteriormente Elias havia profetizado uma grande seca sobre a terra de Israel. E já há 3 anos que não chovia. E Deus o enviou de novo a encontrar-se com o rei Acabe. E ele enfrentou Acabe. E, em seguida, convocou os profetas de Baal e Azerá. Na verdade, só foram ao encontro, só aceitaram o desafio os profetas de Baal. Os 450 profetas de Baal. E tudo isso ele fez sob a direção do Senhor, sob a unção de Deus. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. O confronto com os profetas da idolatria. Acabe e Jezabel, dando sequência ao reinado idólatra de Jeroboão, conduziam a nação à idolatria, aos deuses Baal, Azerá e tantos outros, mas esses eram os principais. E Israel vivia um momento tenebroso de confusão entre a adoração a Baal, entre a adoração ao Deus de Israel, ao Deus Jeová. E Elias, então, é levado pelo Senhor para confrontar a idolatria em Israel. Vamos para o nosso item 2. O problema de não saber a quem adorar. Os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos. Mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Está registrado em Salmo 135, 18. Os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano.
Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, e ao dinheiro. A idolatria em Israel, no Antigo Testamento, era uma idolatria marcadamente física. Era uma idolatria que se voltava para deuses feitos por mãos humanas, de metal, de madeira. Mas não apenas os ídolos são ídolos de metal, de madeira. No Novo Testamento, a revelação de Deus em sua plenitude, na pessoa do Senhor Jesus, nos traz a informação de que os ídolos podem estar em nosso coração também. Apesar de não estarem substantivados, coisificados em algo tangível, em uma estátua, em uma imagem, o nosso coração pode construir os seus próprios ídolos. O poder, o dinheiro, o prazer, o luxo, enfim. Várias coisas podem tomar o lugar de Deus em nosso coração. E quando isso acontece, independentemente da natureza de tal coisa, ela se torna um ídolo para nós. Precisamos ter muito cuidado com isso. Amém? Muito bem. O nosso terceiro item é o desafio do fogo. O desafio propriamente dito, lançado por Elias no Monte Carmelo. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. O desafio foi vontade do próprio Deus para, mais uma vez, mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro. O desafio ali foi para resolver uma questão específica, particular. O povo estava dividido, o povo estava confuso, por conta até mesmo da falta de ensino adequado, por conta até mesmo do mau exemplo de seus líderes, do rei, da rainha. Então o povo estava realmente confuso. Não sabia mais identificar qual era o Deus verdadeiro. E Elias então foi enviado para enfrentar essa dúvida, essa má instrução, através do poder de Deus, revelado de forma gloriosa ali no Monte Carmelo. Síntese do tópico 1. Assim como Elias confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor devem estar dispostos a confrontar todo tipo de pecado. Não pode haver condescendência nossa com o pecado, com a idolatria, em quaisquer de suas formas. O profeta Elias ali foi corajoso, porque estava em comunhão sob a direção de Deus e enfrentou o mal. E nós, da mesma forma, dirigidos, ungidos, conduzidos pelo Senhor, também devemos nos portar assim, de frente do mal, do pecado, da idolatria em suas mais diversas manifestações. Deveremos seguir a vontade do Senhor e ser fiéis. E com a nossa conduta, com a nossa postura, demonstrar a todos como convém servir ao Senhor, verdadeiramente, inteiramente. Tópico 2. Oração de Elias. A oração de Elias.
O item 1. Os preparativos de Elias. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Consequência imediata da idolatria. O altar do Senhor não era mais respeitado, não era mais tido por importante, foi abandonado, foi esquecido, acabou quebrado, destruído. Uma consequência exatamente da idolatria, da ausência de fé em relação ao Deus vivo, da ausência de reverência, da ausência de temor. A seguir, Elias juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha, pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse bem encharcado. Interessante, irmãos, que apesar de o reino de Israel já estar dividido, as 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul, quando Deus resolveu operar tão gloriosamente através da vida de Elias, confrontando os profetas da idolatria, os profetas de Baal, e o povo do norte, que estava confuso, cocheando entre 2 caminhos, sem discernir a adoração ao Deus verdadeiro, quando Deus resolveu fazer isso através da vida de Elias, Elias foi orientado pelo Senhor a colocar 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, não apenas 10, simbolizando as 10 tribos do norte. Isso o Senhor nos diz, nos aponta, que apesar de politicamente estarem divididos, segundo o coração de Deus, ainda era o mesmo povo. Era o povo do seu coração. Deus ainda tinha propósitos maravilhosos para todos, para as 12 tribos. Muito bem. Uma oração confiante. Após Elias colocar ali o bezerro sobre o altar e ter colocado água justamente para que não restasse nenhuma dúvida acerca da intervenção divina, do milagre ali operado. E, inclusive, alguns podem questionar, mas de onde veio a água? Por exemplo, alguns estudiosos falam do mar Mediterrâneo, que ficava a poucos quilômetros, que fica a poucos quilômetros do Monte Carmelo. É possível que tenham trazido de lá. Mas o certo é que Elias, com isso, quis demonstrar que não precisava, o Deus de Israel não precisava de nenhuma ajuda humana, ao contrário. Ele mudaria até mesmo as circunstâncias mais adversas para demonstrar ao povo que ele é o Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Item 2, uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Os profetas de Baal passaram a manhã inteira ali clamando, pedindo a intervenção de Baal para responder com fogo. Se feriram, se machucaram, porque era um ritual da época, que ainda hoje é usado em alguns ritos religiosos, pagãos, idólatras, e fizeram de tudo, dançaram, clamaram, se flagelaram, se machucaram, derramaram seu próprio sangue, no intuito de ver Baal operar em seu favor. A oração de Elias, de forma diferente, foi uma oração curta, uma oração simples.
Elias declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. O profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido, levantado aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então Elias, em sua oração, recorda ao povo que o Deus a quem ele se dirige é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. É o Deus que libertou o povo de Israel do Egito com um braço forte. É o Deus que sustentou o povo no deserto com o maná, com a água das rochas. É o Deus que guardou Israel, que operou em favor de Israel tantas vezes, que concedeu tantas vitórias maravilhosas ao povo de Israel. A oração de Elias traz a memória do povo. Quem é o Deus de Israel? Quem era o Deus que eles estavam esquecendo, que eles estavam abandonando, que eles estavam trocando por falsos deuses, por ídolos, por Baal, por Azerá. E também revela que a intenção de Deus no desafio que o Senhor havia colocado no coração de Elias era trazer o povo de volta. Não apenas demonstrar o seu poder, não apenas confundir os profetas da idolatria, os profetas de Baal. Não, o objetivo primordial, principal de Deus com tudo aquilo era trazer o coração do povo de volta, trazer o coração do povo para trás, para abandonar aqueles caminhos que eles estavam seguindo, os caminhos de idolatria, os caminhos da ignorância do Deus verdadeiro, do Deus vivo. Então, Deus queria trazer o povo de volta para si, para o seu coração, para a verdadeira adoração, para os pés do único e vivo Deus. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Item 3. A misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o povo se voltasse para ele, através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumia o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e a água, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar. Tudo aquilo, como nós já havíamos dito, para trazer o povo de volta à verdadeira adoração, ao culto vivo e verdadeiro, ao culto ao Deus de Israel, a Jeová, El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Senhor. A intenção de Deus era trazer o povo de volta para a verdadeira adoração. E a reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Quando o povo viu a operação gloriosa do Senhor, ele então se recordou de quem era o seu Deus. Ele decidiu, concluiu que de fato o único Deus verdadeiro é o Deus Jeová, é o Deus do profeta Elias, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Com isso, a seca, que já durava 3 anos e meio, terminou. Ali, logo após aquele evento, a terra de Israel, que estava enfrentando a seca já há mais de 3 anos, Elias
orou novamente a Deus. Elias orou novamente a Deus. E Deus ouviu o seu clamor. Elias orou 7 vezes, olhando para o mar Mediterrâneo, esperando a resposta de Deus. E a partir da 7ª oração, da 7ª petição, Deus começou a responder. E houve uma bênção, Deus respondeu com chuva, houve bonança sobre a terra de Israel. A misericórdia de Deus é completa. Quando o povo reconhece o seu erro, quando o povo se arrepende dos seus pecados e se volta para o Deus vivo, Deus tem misericórdia. Deus opera em favor do seu povo, porque Deus ama o seu povo. Deus ama a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. Louvado seja Deus. Que maravilha, não é, queridos? Perceber que Deus, saber que Deus ouve a oração dos seus servos. Apesar da miséria do povo, apesar da idolatria, na primeira oportunidade, na primeira menção de arrependimento, a primeira confissão de que Deus, o Deus de Israel, é o Deus vivo, o Deus do profeta Elias, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus responde à oração do seu servo e abençoa ali o seu povo, que até então estava em caminhos de idolatria, de erro. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Síntese do tópico 2. Quando exercitamos a nossa fé e confiança no Senhor, Ele responde nossas orações e nos livra de qualquer adversidade. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Precisamos estar sempre, não é, queridos, em oração, em comunhão com o Senhor. A nossa oração nos coloca em comunhão com o Deus vivo, o Deus que pode operar todas as coisas em nosso favor. O Deus que faz descer fogo do céu, como o fez no Carmelo. O Deus que interrompe um juízo de seca, de morte, de sofrimento, com a bonança da chuva. Tudo isso através da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Tópico 3. Elias em Horebe. Os feitos e a exaustão do profeta é o nosso primeiro tópico, primeiro item do tópico 3. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para trazer o povo de Deus, para fazer o povo de Deus retornar ao caminho do Senhor. Foram muitas lutas, não é, queridos? Muitos embates ali enfrentados pelo profeta Elias, que apesar de ser um grande servo do Senhor, também era um homem como nós, e tinha as suas paixões, as suas dificuldades, os seus limites. Até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor. Elias enfrentou ali o próprio rei Acabe, enfrentou os profetas de Baal. Com sua oração, Deus fez cair fogo do céu, consumir ali o bezerro molhado, consumiu o altar, as pedras, a água ao redor do altar. E viu o povo se dobrar diante de Deus. Eliminou ali com o povo os profetas de Baal. Foram muitas lutas. Depois de tudo isso, orou, Deus abençoou, derramou a chuva, pôs termo ao juízo da seca que estava sobre Israel. E Elias passou por muitas coisas. Depois de tudo isso, poderia pensar
que, bom, agora sim está tudo certo, Deus operou, o povo se arrependeu, então Acabe e Jezabel também se arrependerão, também se voltarão de seus caminhos de idolatria para o Senhor, para o Deus de Israel. Mas isso não aconteceu. E Elias ficou triste, conturbado, entrou, alguns dizem, alguns estudiosos, entrou em uma espécie de depressão, porque a sua vitória não veio como ele entendia que deveria vir, mas os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. Às vezes nós queremos do nosso jeito, na nossa hora, e não é assim. O relógio de Deus, na maioria das vezes, é diferente do nosso. Nosso tempo é o Cronos, o tempo do Senhor é o Kairos. E nós precisamos sempre confiar no Senhor e não desanimar, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provas, das lutas, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós e nós estamos nas mãos dele. Devemos confiar sempre no Senhor. Amém? Muito bem. O item 2 do nosso tópico 3. O pedido para morrer. Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Como nós havíamos dito, mesmo que Elias tenha sido usado por Deus tão poderosamente ali no Monte Carmelo, Jezabel, Acabe não se convenceram. Apesar de o povo ali ter se arrependido de seus erros, apesar de o povo ali ter confessado que o único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Jezabel, Acabe não aceitaram o Deus vivo, não se arrependeram de sua idolatria. Ao contrário, quando Acabe contou a Jezabel o ocorrido, quando Acabe disse a Jezabel que os seus profetas, os profetas de Baal que ela sustentava, foram mortos por Elias, Jezabel ficou furiosa. Nem sequer prestou atenção no relato da resposta do Deus vivo de Elias, mandando fogo do céu sobre o altar. Não. O seu coração continuou duro, continuou idólatra. E ela enviou uma carta para Elias ameaçando o profeta, ameaçando-o de morte. E Elias, então, se deu conta de que a sua vitória, a vitória que ele imaginara ter vindo com a intervenção tão gloriosa de Deus, essa vitória não chegou como ele queria. Ficou triste, ficou desanimado, entrou em depressão. Desejou a morte. Sim, o pedido para morrer, o item 2 do nosso tópico. A Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago 5,17. Portanto, Elias também tinha os seus limites. Elias sofreu muito quando percebeu que ele não havia conseguido o que ele intentava, que era ver todo o reino de Israel convertido, o rei Acabe, a rainha Jezabel, todos os israelenses. Não, isso não aconteceu. Então Elias entrou em profunda depressão e tristeza. Se retirou dali, fez uma viagem longa de mais de 160 quilômetros e foi se esconder com medo de Jezabel. O item 3 nos fala da resposta de Deus ao pedido do profeta Elias para morrer.
Elias ficou tão triste que chegou a dizer para Deus: não mereço morrer, não mereço viver, mereço morrer. Não sou melhor que os meus pais, eu sou o único que restou em Israel, todos estão seguindo a idolatria, e ficou tão triste que chegou a pedir a morte em seu coração. Mas o que Deus fez? Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. A provisão de Deus, o livramento de Deus sempre vem em nosso socorro, quando nós abrimos o nosso coração diante do Senhor. Mesmo em momentos de dificuldades, mesmo limitados, mesmo fracos, mesmo tristes, quando nós somos sinceros diante do Senhor, quando nós abrimos o nosso coração e clamamos pela sua ajuda, pelo seu auxílio, o Senhor vem em nosso socorro, como veio ao socorro de Elias. Enviou o anjo, enviou o pão, enviou água, enviou consolo, enviou conforto. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quantas vezes o Senhor vem em nosso socorro nos momentos mais difíceis. Bendito seja o nome dele por isso. Aleluias. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus, através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Elias estava ali na caverna e Deus manda primeiro um vento e manda depois um terremoto, depois um fogo, tudo muito forte, muito impetuoso. Mas ele mesmo, o Senhor, não estava em nada disso. Deus veio falar ao coração de Elias, na voz mansa e delicada. Sim, Deus muitas vezes não opera do jeito que nós entendemos que deve ser. Ele às vezes vem de forma sutil, delicada. Às vezes Deus fala conosco através de um hino, de um irmão, de uma palavra. Há várias formas de Deus falar ao nosso coração. E não necessariamente da maneira que nós esperamos. Ele tem as suas formas de falar conosco. E sempre, quando Deus fala conosco, a bênção vem de forma efetiva, real, transformadora, como foi com Elias. Louvado seja Deus. Deus deu a Elias novos sentidos para continuar seu ministério. Elias recebeu com o alimento, com a água, entregues pelo anjo enviado pelo Senhor, recebeu força, recebeu sustento, recebeu ânimo e prosseguiu a sua viagem, prosseguiu o seu ministério, ainda com 3 funções principais, digamos assim, né? Deus usou ainda o profeta Elias para ungir Azael como rei da Síria, para ungir Jeú como rei de Israel e para ungir Eliseu, que lhe sucederia no ministério profético. Louvado seja o nome do Senhor. Síntese do tópico 3. Deus compreende nossos momentos de desânimo e fadiga, pois eles fazem parte da nossa humanidade. Deus conhece a nossa constituição, sabe do que somos feitos e tem misericórdia de nós. Mesmo após momentos de vitória, nós podemos enfrentar períodos de desânimo. Deus sabe que nós somos pobres e necessitados, e Ele sempre vem em nosso auxílio quando nós abrimos o nosso coração em sinceridade diante dEle e clamamos pela sua ajuda. Bendito seja o Senhor, que é tão misericordioso e bondoso para conosco. Aleluias. E a nossa conclusão nos diz assim: a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase
todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aleluias. Que bênção, não é, queridos? Que bênção poder servir a um Deus tão glorioso, tão poderoso e tão misericordioso e tão bondoso. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Dentro de alguns instantes, as aulas das demais classes estarão sendo disponibilizadas aos irmãos. A aula do maternal, dos primários, dos pré-adolescentes e dos juvenis, às 10h30. Convidamos também os irmãos a estarem juntos, todos juntos, em nossa sede, o SAAM, logo mais à noite, às 19 horas, para adorarmos ao Senhor, bendizermos o seu nome, em congregação, em unidade. Aleluias. Muito bem, queridos, vamos todos recitar o nosso lema? Adoração, milagres e salvação. 2021, ano da intercessão. Em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos. E todos digam amém. A paz do Senhor Jesus.